Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nós já trabalhamos com a forma, com a cor, trabalhamos com o brinquedo favorito, fizemos relação com alguns artistas. Vocês já viram um pouquinho de Duchamp com a roda de bicicleta. E nós já trabalhamos diversos procedimentos da arte, não é? Então agora nós vamos trabalhar com um procedimento bem bacana. Ele se chama história em quadrinho. Você já ouviu falar em história em quadrinho? Nossa, todo mundo já ouviu falar, né? Qual foi a primeira história em quadrinho que você já viu? Eu já vi várias e foram com elas que eu aprendi a ler. Com a história em quadrinhos. Eu acho que a maioria das pessoas gosta muito de história em quadrinhos. Agora eu vou contar para vocês como é que essa história começou. Me acompanha, hein? Então nós vamos aprender a história da história em quadrinhos. O mundo das histórias em quadrinhos. Esse personagem que vocês estão vendo é um personagem já bem famoso no Brasil. Você sabe o nome dele? Isso, Menino Maluquinho. Ele foi criado por um artista, um cartunista chamado Ziraldo. Ele criou toda uma turma em torno do Menino Maluquinho e as histórias são bem bacanas. Mas as histórias em quadrinhos, elas vêm de muito tempo atrás. Um dos trabalhos bem antigos que nós conhecemos é este mural egípcio. Nesse mural egípcio você vê uma sequência de imagens que contam uma história. Você pode ver os personagens, você pode ver os animais, as pessoas, não é? Toda uma sequência de imagens contando uma história. Quem diria que hoje em dia um cartunista usaria uma mesa digital para criar suas obras de arte, hein? Pois é, hoje em dia o cartunista ou o desenhista de quadrinhos, ele pode usar a mesa digital, que tem diferentes tamanhos, diferentes desenhos. Mas a história conta que muitas histórias em quadrinho foram criadas. No Brasil, a historinha que você está vendo aqui embaixo, o primeiro gibi da Mônica, a primeira revistinha, foi criada em 1970. É a primeira aparição da Turma da Mônica, até os dias de hoje, que da Mônica Jovem, né? A Mônica Jovem conta a história dos personagens já crescidos, não é? Você gosta de ler quadrinhos? Lembra quantos anos você tinha quando leu o seu primeiro quadrinho? Você tem um personagem favorito? Eu tenho. Mas depois eu vou te contar. Grande parte das histórias em quadrinhos, ela é feita pela combinação de desenhos e palavras. No entanto, como você viu no início desse trabalho, há tantas histórias contadas apenas por meio de desenhos. Algumas são por meio de desenhos. Mas antes, deixa eu contar aqui. A Mafalda, uma das minhas preferidas, ela foi criada por Quino em 1962. Ela foi criada na Argentina. Esse cartunista, ele era argentino. E até hoje, a Mafalda ainda aparece até em livros. Muito bacana, né? Outros personagens que vocês devem conhecer. Snoopy, o Charlie e a turminha do Charlie Brown, né? Ali é o cartaz de um filme, mas conta várias aventuras, porque a história em quadrinho começou no papel. Outra que vocês devem conhecer é do Dragon Ball, que somente hoje vocês veem o desenho animado. Mas essa história, ela começou a ser contada no papel. É uma série de mangás criada por um japonês chamado Akira Toriyama.
Ela foi publicada pela primeira vez, gente, em 1986. E até hoje em dia, o Dragon Ball é uma das séries de mangá mais vendidas em todo o mundo. Você conhece alguma história em quadrinhos que eu falei aqui nessa apresentação? Sabe? Conhece? Então depois você vai me contar, hein? Porque, olha, eu vou contar uma coisa para vocês. O cartunista norte-americano Will Eisner, ele chama esse tipo de história de arte sequencial, porque tem uma sequência. Olha nessa história do Inhoquim, que é uma história que foi criada em 1869. Ela conta, quem ilustrou foi um italiano. Ela conta a história de um jovem homem do interior que muda para a cidade grande e acha tudo muito esquisito. E dessas aventuras do Inhoquim, há uma sequência de imagens que conta a história. Tem poucas palavras, não tem muitas não. Mas olha essa história em quadrinhos, que ela é histórica. Tem mais de 30 metros de altura. Gente, ela foi construída por ordem do imperador Trajano. Conta a história de uma guerra. O imperador, o nome era Trajano, por isso o nome Coluna de Trajano. Conta a história da guerra e o reinado dele. É uma história em quadrinho em tanto, hein? Fica lá em Roma, na Itália. O dia que você for para lá, visita, hein, gente? Agora, essa daí é uma coluna que conta histórias. Mas olha o teto da Capela Sistina. Michelangelo também contou a criação do homem como se fosse uma sequência de imagens. Essa é uma história bíblica. E tem gente que aqui no Brasil, fora o Ziraldo, também contou muita coisa de passarinho. Histórias de passarinho. Lola, a andorinha, ela foi criada pela cartunista Laerte Coutinho. Ela criou a primeira história para a Folha de São Paulo, mas fez tanto sucesso, que acabou se transformando em livro. Olha a sequência aqui embaixo. São impressionantes o sentido que ela vai dando à história. Você consegue perceber? Você consegue ler a imagem somente sem perceber que existe uma palavra junto com ela? Quais são os personagens da história? O que conta essa sequência de cenas de quadrinhos? Bom, agora você já sabe como é. Então você vai abrir o seu livro na página 30 e depois você vai observar que existe uma sequência de imagens na horizontal. Tem uma historinha na letra A, uma na letra B, outra na letra C. Você vai fazer a sequência de imagens. Você vai colocar número 1, onde começa, número 2 e assim por diante até finalizar cada uma das tirinhas. Olha, eu quero ver se você vai acertar, hein, gente? Capricha! Você vai responder a essa questão que eu falei. Depois você vai reservar esse seu trabalho para entregar no retorno das aulas. Mas não deixa de fazer, porque ele é pré-requisito para os próximos trabalhos que você vai fazer, tá certo? E aí vai uma sugestão. Que tal fazer história em quadrinhos virtuais? Aí eu deixo uma sugestão, um site chamado Pixton. Para isso, um adulto tem que se cadastrar. E depois você pode criar lindas histórias. Tá certo, pessoal? Essas histórias que vocês vão contar para mim, eu tenho certeza absoluta que vão ser fantásticas. Aqui está o site Pixton. Você vai poder fazer quadrinhos em diferentes formatos, com legenda. Depois você vai poder aumentar a complexidade. Se você quiser, você pode enviar para mim, tá? Mas não é obrigatório, não. Faz a tarefa em casa, reserva no seu livro para a gente
poder trabalhar em outro momento, tá certo? Gostei e eu sei que você também vai gostar. A minha personagem é a Mafalda. E, gente, um detalhe. Deixa eu mostrar aqui para vocês, porque eu também quero saber se depois vocês vão fazer direitinho, hein? A sequência de imagens que você viu lá, se você observar bem os desenhos, vai ser muito fácil, tá? Não tem erro, beleza? Então, até o nosso próximo encontro. Pessoal, beijo, beijo e até a próxima aula. Tchau!